Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Mandar bem. Às vezes a gente acha que o fato de mandar bem é ser um grande empreendedor e simplesmente abrir uma empresa, tocar, mas não é assim. Hoje nós vamos conversar com dois profissionais liberais e o primeiro é Dr. Renato Taumaturgo, que é um médico otorrino que está humanizando o atendimento e se dando muito bem no mercado. Dr. Renato Taumaturgo, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Eu que agradeço aqui, José, pelo convite. É um convite meio, como é que eu posso dizer, forçado, né? Adiado por muitos dias, mas hoje estamos aqui para conversar. Mas hoje chegou o dia, né? Chegou o dia, vamos embora. Doutor Renato, antes de ser otorrino, você teve algumas coisas na vida, algumas experiências, né? Sim. Era um médico normal, médico clínico, né? Clínica médica, né? Que chama hoje, que antigamente era clínico geral, né? Na verdade, não é clínico geral, é o médico generalista. Generalista. E aí, formado em 2008, fui desbravar no interior do Rio Grande do Norte. Quais foram os interiores? O primeiro interior, que na verdade é o litoral, uma praia, São Miguel do Gostoso. E aqui eu deixo um abraço para todo mundo que trabalhou comigo lá. Foram mais ou menos 6 anos de trabalho como médico de saúde da família, atendendo tudo e a todos. Desde a que a gente chama do centro até os distritos. Pegando Kombi, levando poeira na cara para atender o pessoal em escola, em creche. Isso logo no início da sua carreira. Logo no início. É porque as pessoas acham que um médico, pelo simples fato de ser médico, significa vou ficar milionário, vou ganhar milhões, vou ganhar muito, vou ganhar grandes salários e vou trabalhar pouco. Isso é um mito, né? É um mito. Acaba, pode ganhar bem, agora tem que trabalhar muito, tem que suar o jaleco, literalmente. E aí, como é que foi a história do sobrepeso? Você já era forte, era magro, como é que era? Pronto, no início da faculdade eu sempre fui magro, não era à toa que meu apelido era chamado Magão. Magão? Magão. Eu entrei na faculdade, pesava 67 quilos. E aí, no decorrer da faculdade, fazia atividade física, esporte, gostava de futebol, mas chega um momento que na faculdade você não tem mais tempo, que é a hora do internato. Certo. Então é estudo, é plantão e foi aí onde começou o sobrepeso. Para você ter ideia, José, eu casei em 2009, um ano depois de formado eu pesava 100 quilos, quando fui formado. E aí mantive 100, 101 quilos, 102 quilos, os anos seguintes até o momento que chegou a pandemia, 2020, o Covid. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus da Covid, o coronavírus, ele é um vírus que adora o quê? Gordinho, e camarada que tem pressão alta e diabetes, principalmente, que são os quadros, que são aquelas pessoas que podem complicar muito com a Covid-19. E aí eu tinha 2 desses 3 fatores. Eu era hipertenso e tinha obesidade, não era sobrepeso não, era obeso. E aí, coloquei na minha cabeça, otorrino, vai atender o quê? Dor de garganta. Qual é o primeiro sintoma da Covid-19? Garganta. Dor de garganta e nariz, meu amigo. Então, tô na boca do leão. E aí, esposa nova... E todo mundo com a boca escancarada para você. 2 meninas para cuidar, não vou deixar a mulher viúva. E aí, como sempre gostei de esporte, comecei a correr. Porque as academias estavam fechadas e eu não ia para a rua. Comecei a correr, só que foi o que aconteceu. Sobrepeso, na verdade obesidade, comecei a ter calos. Literalmente não conseguia nem andar. E a corrida era na garagem do apartamento, porque eu não ia para a rua. E aí, conversando com um amigo meu, ele falou, rapaz, quando a gente era adolescente, criança, adolescente, a gente dava bicicleta, porque tu não compra uma bicicleta. Eu disse, rapaz, é mesmo, né? E aí foi. Só que naquela época da Covid, consultório fechado, não tinha atendimento, não tinha produção. E aí o que é que eu fiz? Eu tenho uma coleção de miniaturas, mais de quase 1000 carrinhos e comecei a vender. Com a venda desse carrinho, eu comprei a primeira bicicleta. E aí eu cheguei com a bicicleta, vou dar um parênteses aqui, mas pode colocar. Eu cheguei com a bicicleta em casa, aí até não foi mais ou menos assim, mas eu gosto de aumentar um pouco. Eu cheguei com a bicicleta em casa, minha esposa, o que é isso? Eu disse, uma bicicleta. Eu disse, sim. Mas tu vai fazer com ela? Eu disse, bicicleta a gente pedala, né? Eu disse, mas que hora você vai pedalar? Eu disse, não, à noite. O pessoal não organiza um pedal, eu vou à noite, minha esposa.
Negativo. Com a recém-nascida em casa, 2 meninas dentro de casa, uma Covid, uma recém-nascida, você vai me ajudar. Quietinho, né? Acaba manicaco, tem que obedecer a mulher. E aí... Rapaz, ela vai me matar quando ver esse negócio do vídeo. E aí, beleza, né? Ela disse, você pode pedalar. Quando tiver dormindo, todo mundo. Eu digo, lascou. Eu digo, Aí o que é que eu fiz a primeira vez? Eu nunca... O que a gente vê nos vídeos, a gente sendo atropelado de bicicleta e tal. Aí eu comprei um rolo de treino, que você acopla a bicicleta e fica treinando. E comecei, meu amigo, mas é um tédio. Eu passei meia hora, 30 minutos, acaba morrendo. Eu disse, rapaz, não, vou ter que começar a sair. E aí comecei a sair de que horas? 10 da noite. Não, 5 da manhã. 5 da manhã. 5 da manhã. Tá todo mundo dormindo ainda. Todo mundo dormindo, só que eu saí de 5 da manhã, mas acordava às 4h30. Sim, claro. Para tomar o café, me arrumar e sair. E toda vez fazer um percurso de 1 hora. E assim foi basicamente todo dia, faça a chuva ou faça a sol. Perdeu quantos quilos? Em 2 anos, Eliminou, na verdade. em 1 né? ano e meio, eliminei em média 17 quilos. Doutor Renato, o que então, você trabalhou em São Miguel do Gostoso e qual foi o outro município? E é um marinho, Canto de Moça. Um beijo para Canto de Moça. Canto de Moça, exatamente. Canto de Moça, né? Então é uma cidade bem sugestiva, né? É um distrito. Um distrito bem de sugestivo. Marinho chamado Canto de Moça. Na época que você se formou, em 2008, 2009 para cá, o que mudou na medicina, o tratamento? Porque antes, a maioria dos médicos, quando você entrava no consultório, você já tinha um impacto, a gente era um semideus. Quando eu era menino, rapaz, para entrar no consultório do médico, você botava a melhor roupa, tomava banho, botava perfume, era como entrar no céu para falar com um deus. E existia uma certa distância entre médico e paciente. Sim. O que mudou hoje na medicina? Porque o seu atendimento, a gente chega aqui na clínica, Pedro Cavalcante, é sensacional. Você vai lá fora, chama os pacientes pelo nome, Sim. bota a mão no ombro, eu já vi você pegando na mão da pessoa, trazendo, vem cá mulher e tal, e você fala, oi dona Terezinha, e oi o seu fulano de tal. Essa é uma característica sua, ou hoje o profissional liberal, de uma forma geral, qualquer área, tem que fazer isso, humanizar o tratamento? Você relatou bem como foi meu início na medicina. A gente, quando se forma, parece que tem essa sensação de ser superior. E no início, meu atendimento nunca foi desse jeito. Isso foi moldando no decorrer dos anos. Sim. E observando aqueles profissionais de sucesso, dentre eles o próprio Dr. Pedro Cavalcante. Um abraço para o Dr. Pedro Cavalcante. Foi meu cliente na banca há muitos anos. Ele e os seus filhos, Pedrinho, Paulo, a esposa dele, Valéria. E ele é uma referência, né? Ele é uma referência e na época da residência a gente acompanhava muito o consultório dele. E ele serviu como molde para que transformasse essa forma de atender. Porque tecnicamente todos, sem sombra de dúvida, todos em Natal têm condições de resolver qualquer problema na otorrinolaringologia. Então Hoje nós temos grandes profissionais. Temos, sim. E aí você tem que conhecer, de saber e aperfeiçoar um diferencial. E no meu diferencial que eu apostei e está dando certo é no acolhimento, no olhar no olho, no tocar na pessoa. Porque olhar nariz, ouvido e garganta, todo mundo sabe. Agora tem que ter um a mais. Os buracos são iguais, né? São iguais. Até que na mão todo mundo aprende na faculdade, mas tem que ter um algo a mais. Verdade. Porque resolver doença, os remédios são os mesmos, mas tem que ter algo a mais para encantar o paciente. É isso que o doutor Pedro fala, você tem que encantar o paciente. Tem que surpreender, não pode ser mais do mesmo, não pode ser medíocre. Essa é uma preocupação da medicina moderna, né? Do profissional hoje liberal que está atualizado com o mercado. O mercado consumidor exige qualidade no atendimento. Lógico que o médico vai ter uma consulta que vai demorar mais, outra menos, mas eu tento tem uma média, né? Porque hoje tudo é tempo. Hoje o tempo está correndo. Então a pessoa que vem marcar para um horário não quer passar 2 horas numa clínica. Beleza. Doutor Renato, eu queria que você me dissesse algumas coisas interessantes, já aproveitar o programa. Você como médico bacana, que faz um atendimento ótimo. Algumas dicas para o nosso telespectador que nos está assistindo de manhã, no domingo de manhã, tomando café. Sim. Por exemplo, refluxo. Você estava conversando comigo que alguns alimentos provocam mais refluxo. Então, para quem está nos assistindo agora de manhã, quais são os alimentos que as pessoas que têm essa probabilidade de refluxo, o que é que elas devem evitar?
Antes de falar dos alimentos, eu vou falar sobre um pouco do refluxo que o otorrino trata. O otorrino, ele tem a capacidade de tratar não o refluxo que dá azia e dá aquela queimação. O otorrino, ele é responsável por aquele refluxo que queima a sua garganta. Só que, geralmente, os pacientes, vocês, não vão sentir uma queimação, vão sentir o quê? Um pigarro, uma tosse seca, uma sensação de uma baba que não sobe, não desce. E isto, até que se prove o contrário, pode ser sim consequência do refluxo. E aí, isto parte inicialmente de uma alteração, de hábitos de vida. Além do sedentarismo, tem alimentos que podem piorar isto. Por exemplo, à noite, o que é ruim uma pessoa que está sofrendo de refluxo se alimentar e isto piorar o seu quadro. Tudo que vem do leite, né? Leite, queijo, coalhada, iogurte e carne vermelha. Então, isto deve ser evitado durante a noite. E nas 24 horas, nós temos alimentos saudáveis que podem piorar a questão do refluxo. Dentre eles, limão, abacaxi. Se você utilizar na sua refeição um excesso de tomate, cebola e alho, além de utilização de pimenta, esses alimentos vão piorar a sensação de refluxo. E aí tem as baganas, como chocolate, o cafezinho em excesso. Eu sempre falo para meus pacientes que eu libero 2 dedinhos assim. Se a negada usar 2 dedos assim, aí o bicho pega, viu, Jussi? E outra, tem que observar também a temperatura. Alimentos com temperatura elevada ou alimentos muito gelados podem queimar termicamente uma garganta que já está queimada quimicamente pelo refluxo. Outra coisa, Jussi, chás e sucos que contêm menta e hortelã, que a pessoa adora para quando está com problema, com dor de garganta, fazer o uso desses alimentos. Se essa dor de garganta for por refluxo, a menta e hortelã vai piorar também, viu, José? Então você viu que tem alimentos saudáveis, não é só banana não, alimentos saudáveis que vão piorar seu refluxo. Hoje, quem quiser lhe encontrar, qual é o seu Instagram? Pronto, pessoal, eu tenho basicamente contas em todas as redes sociais. Meu Instagram é Renato Taumaturgo, eu sei que o nome é difícil, mas repetindo, renatotaumaturgo.otorrino. Também eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, Dr. Renato Taumaturgo, que lá você vai encontrar vários vídeos sobre a otorrinolaringologia em geral. Então, se alguém quiser lhe encontrar, quais são os locais de atendimento? E você, quem quiser se consultar com o Dr. Renato Taumaturgo, é só me procurar na clínica Pedro Cavalcante, unidade Roberto Freire e unidade Maria Lacerda. Doutor Renato, e naquela Câmara do Mundo Bem aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os pacientes, só não, para todos os milhares de telespectadores que nos assistem. A nossa audiência é absurdamente grande. Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem na Câmara do Mundo Bem para quem está nos assistindo, tomando um café, tratar da garganta, tratar do nariz, do ouvido, esses fones de ouvido que ficam lá dentro, né? Sim. Então, deixa uma mensagem para eles. Pessoal, eu não vou deixar uma mensagem de otorrino, não. Vou deixar uma mensagem geral para todo mundo. A pessoa, nós temos que cuidar do nosso corpo. Coração, pulmão, musculatura, audição e tudo. Mas antes de tudo isso, nós temos a alma e o espírito. Então, não adianta você querer, lógico, cuidar do corpo, da saúde, mas também tem que cuidar da mente e da sua alma e espírito. Então, o conjunto, a união de tudo isso, vai fazer com que você tenha uma vida mais leve e saudável por um longo tempo. Pois é, eu sempre digo para todo mundo como é bom tratar com pessoas que usam, que trabalham e que executam as suas profissões com humanidade. É isso que o Mundo Bem mostra para todos vocês. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha muita fé em você. Não sai daí, porque o Mundo Bem volta já já com outra entrevista e a nossa audiência está bombando. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CP Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20 venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Estamos de volta com o Mundo Bem e, como eu falei no primeiro bloco, estamos conversando com profissionais liberais que fazem um atendimento humanizado, ou seja, eles transformam as suas profissões numa grande marca. Desta vez,
eu vim conversar com a profissional, fisioterapeuta, advogada, Janaína Novaes. Janaína, muito obrigado por participar do Mandou Bem e você poder contar um pouco da história e mostrar esse atendimento humanizado, essa marca que você constrói para você. Você é uma carioca de nascimento e é uma natalense de coração, né? Sim. Primeiramente, eu agradeço pelo convite. Sou carioca de nascimento e moro em Natal há 20 anos. Então, quase potiguar, já me considero, né? Já. Janaína, a sua infância foi no Rio? Foi, né? Claro. Foi no Rio. E aí você estudou lá e se graduou, a primeira graduação foi lá ou aqui já? A primeira graduação, que foi fisioterapia, né? Que é fisioterapia, foi lá. E a faculdade de Direito eu fiz aqui. Tá, mas por que você não continuou? Você continuou, se graduou lá e começou a trabalhar lá? Sim, trabalhei lá. Assim que eu me formei, terminei a faculdade em um dia, então eu era estagiária no dia que eu colei grau. No mesmo dia já fui contratada no hospital que eu trabalhava. Trabalhei durante alguns anos, concluí especialização, mestrado. Tudo na fisioterapia? Tudo como fisioterapeuta. E foi bacana essa experiência? Maravilhosa. A sua área de atuação, qual era a sua área de atuação dentro do hospital, no caso? Eu era especialista em terapia intensiva. E dentro da terapia intensiva eu fiz uma subespecialização que era em cirurgia cardíaca. Então os pacientes que vinham da cirurgia cardíaca, eu ficava responsável por eles na UTI coronariana. Não é fácil, né? Você deve ter tido muitas experiências boas e outras talvez não tão boas, né? Mais boas do que menos boas, mas sempre com alguns casos, alguns pacientes que marcaram muito a minha profissão. Como é que você chegou em Natal e como você se tornou advogada? Bom, meu marido é daqui, ele foi para o Rio para fazer residência, ele é médico. E quando ele voltou, eu fiquei lá. Valtécio. Doutor Valtécio, um abraço para você então aí. Ele voltou, eu continuei lá porque eu trabalhava. E numa das minhas vindas para cá, eu conheci o hospital que ele trabalhava e o fisioterapeuta desse hospital me conheceu, conversamos, trocamos figurinhas e eu era especialista em reabilitação cardíaca em uma clínica lá. E aí ele queria trazer esse serviço para cá e ficamos conversando, eu mostrando para ele o que era feito lá. E 6 meses depois, ele perguntou se eu não queria assumir o serviço com ele aqui. Então eu já estava namorando, ia ficar noiva, ia casar, vinha morar aqui. Eu falei assim, bom, vou largar tudo. Vou para Natal. Vou para Natal, a Terra cidade do sol. E aí, Jana, como é que você foi... essa oportunidade que você teve de vir para cá e tal, e como advogada, uma experiência bacana que você disse também teve como advogada aqui em Natal. Sim, eu tive várias experiências. Cada cliente que chega, eu não vejo como cliente, eu vejo como uma vida. Então, como eu tive essa experiência... E como a resolução de um problema, né? E não é só um problema, porque eu sou especialista em ações de saúde. Sim. Então, todos os clientes que chegam para mim são pacientes. São pacientes que precisam de autorização para tratamento, que precisam de autorização para cirurgia. Então, eu trouxe para a minha advocacia, que eu fiz essa transição de carreira, já tem alguns anos. Então, eu trouxe esse meu olhar de profissional da saúde, o meu olhar de filha que já teve pai hospitalizado, de irmã que já teve irmão às vezes, de hospitalizado, fazer com dificuldade para fazer cirurgia, em alguns casos esperando a autorização do SUS, que nunca veio para poder fazer. Então, quando eu fiz essa transição de carreira, eu trouxe essa minha bagagem de profissional da saúde. Então, quando chega um paciente no meu escritório, eu e meu sócio, eu tenho um sócio, o nome dele é o Alice, a gente analisa esse caso como uma vida, como um paciente. E aí, vários casos, todos os casos, não teve um caso que não tenha marcado. Que seja uma criança autista, que precisa de uma terapia. Até porque você, como mãe, você enxerga diferente. Uma criança, quando chega com uma necessidade dessa, você, mãe, mulher, assim, tem filha também, tem filhos pequenos, você se doa muito mais para que o trabalho seja realizado com sucesso. Janaína, e o advogado hoje, o profissional liberal,
todas as áreas estão mudando o atendimento. Antigamente você chegava no consultório, como a gente chegava no consultório de qualquer um profissional liberal, não todos, mas pelo menos 50%, parece que a gente entrava num palácio, era como se fosse um rei, um deus. E aí, com o tempo, esse atendimento tem que mudar. Aquele formato antigo, engessado de você lá e eu cá, mudou. E é preciso se adaptar a esse novo mercado, esse novo mundo, essa nova situação. E cada um, nas suas crenças, nas suas religiões, nos seus dogmas, se moldam a essa necessidade. Eu entrevistei no primeiro bloco um médico que ele se reinventou e está fazendo um atendimento maravilhoso. Na advocacia, isso acontece a mesma coisa? Mudou, e o que mudou? Mudou muito. Nós temos, de um lado, a questão da atuação em todo o território nacional. Então, nós temos, entre aspas, um distanciamento quando eu estou aqui no Rio Grande do Norte, certo, e eu atendo um cliente no nosso escritório no Rio de Janeiro. Então, tem o atendimento online, ele aproxima, mas é a distância que aproxima, né, no caso. Isso, ele vai aproximar essa distância, mas, em contrapartida, a gente não tem um abraço, não tem aquele acolhimento do contato físico. Um aperto de mão. Um aperto de mão. Mas existem outras formas de substituir. Como você mesmo colocou, há um tempo atrás, né, viam o profissional da saúde, viam um advogado como estrelas. Geralmente era médico, advogado, engenheiro, né? Que eram as profissões que todo mundo queria que os filhos fossem. Exatamente. Lá em casa nunca teve isso. Mas na maioria das famílias era assim, né? O meu sonho era ser militar. Então, foi completamente contrário e meu pai e minha mãe também nunca disseram seja isso, seja aquilo. Beleza, deixaram você seguir carreira onde você quisesse. Deixaram, graças a Deus. E aí, Janaína, o que mudou então hoje, esse atendimento online que você falou, e o que mudou hoje no atendimento presencial, por exemplo, quando um cliente entra no seu escritório, você, como você falou, tem um sócio, né? O Alice. Então, o que mudou na advocacia hoje? Hoje, na nossa atuação, o cliente que chega no nosso escritório, ele é acolhido. E eu costumo brincar com o meu sócio que existe uma cadeira lá que a gente faz um atendimento, é um diálogo fraterno, não querendo usurpar a profissão do psicólogo também, né? Mas a gente faz esse acolhimento porque, como eu disse, são angústias, são medos, o medo de perder a própria vida quando um plano de saúde ele nega uma cirurgia cardíaca. Cirurgia qualquer que seja, né? Uma cirurgia qualquer que seja, mas os casos que chegam pra gente são casos assim... Bem grave, né? São casos graves que precisam de uma decisão judicial com urgência. E a gente se envolve tanto, e há um envolvimento com as famílias desses clientes também. E a gente acaba se tornando uma grande família. Porque infelizmente... cada pessoa que você consegue atender e ter sucesso, você fará parte daquela família, quer queira, quer não, porque você foi uma pessoa que conduziu um processo para que aquela pessoa conseguisse aquele procedimento que estava travado, que estava sendo barrado. E talvez salve uma vida, né? Isso, e acontece exatamente dessa forma. Ontem mesmo eu ouvi um áudio de uma paciente, de um médico que é bem assim, conhecido aqui na cidade, e a filha dela me procurou para fazer uma ação para autorização de uma cirurgia cardíaca. Que não existe coincidências, eu não creio em coincidências, né? Qual é a sua religião? Eu sou espírita. É porque você sempre fala de coincidência e tal. Já falou umas 3 coisas aí que é diálogo fraterno, que é muito de doutrina espírita, né? Pois é, eu sou espírita desde de outras encarnações. Para quem não está nos assistindo, não estranhe. Quando ela fala de outras encarnações, reencarnações, é porque na doutrina espírita se acredita, se tem certeza que se viveu várias vidas, né, Janaína? Exatamente. Então vamos lá. Então, nesta existência agora, como fisioterapeuta, eu sendo especialista em reabilitação cardíaca, em terapia intensiva, eu trouxe para a advocacia essa área da saúde também. Então, eu atuo na área da saúde. Seu sócio também é espírita? Não, ele é evangélico. Nossa! E esse convívio?
seguimos o mesmo Jesus. Maravilha. Janaína, quando você para agora e olha para trás, assim, um filme que passa na sua cabeça, lá aquela menina que se formou em fisioterapia no Rio de Janeiro, que foi trabalhar no hospital militar, que tinha vontade de ser militar, e hoje você é advogada, mãe, natalense praticamente, o que passa na cabeça? Nossa, é muita emoção. E você me fazendo essas perguntas agora, eu estou lembrando, incrivelmente, lembrando de pacientes que marcaram a minha vida ao longo desses anos todos e clientes que marcaram a minha vida. Há bem pouco tempo, eu me tornei amiga de um companheiro, de um cliente que, infelizmente, a autorização judicial chegou muito rápida, mas o coração dele já não suportava mais. E ele acabou falecendo, ele acabou desencarnando. E tenho contato com a família, tenho contato com o companheiro dele, ficamos amigos, mas você falando agora me vem assim alguns flashes. Janaína, você, com essa sua tranquilidade toda, essa paz que emana, eu gostaria que você deixasse seu Instagram, se alguém quiser entrar em contato com você. Pode ser? Pode sim. Qual é o Instagram? Meu Instagram é janainanovais.adv. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas entenderem que o profissional liberal hoje no mundo, ele precisa ser mais líquido, mais adaptável, mais pessoal, para as pessoas entender que não é só o dinheiro que move, e sim o fazer, o servir. Nessa câmera do Manda Bem, olhando lá dentro a mensagem que sai do seu coração, para essa câmera. Bom, você que está assistindo, eu queria lembrar que existe um Deus que guia os nossos passos, que confia na nossa tarefa também e que a gente deve olhar para o outro como irmão. Então, seja atuando como advogado, fisioterapeuta, médico, professor, a área que você tiver. Lembrar que aquele que está na sua frente é um irmão seu. Janaína Novaes, muito obrigado. Fisioterapeuta, advogada, ser humano, espírita. É isso. Eu sempre digo para as pessoas, mudar é preciso. Quase ninguém consegue, mas é fundamental para a vida das pessoas. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e tenha fé em você. Obrigado a todos os telespectadores por essa imensa audiência do Mandou Bem. Cada dia crescendo mais. É você, para você e por você que a gente faz o Mandou Bem. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Tchau. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730 2020. casadoboné.com.br.